Fala pessoal, tudo bom com vocês? Você está no canal Nutrição e Fé, tá bom? E meu nome é Wellington Clemente, para quem não me conhece, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje, queridos, sobre um assunto interessantíssimo. Eu estou estudando na, fac, na faculdade agora sobre parasitas e micro-organismos, sejam eles patogênicos ou não, tá? Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os parasitas, tá bom? E o material que eu vou usar aqui especificamente, tá? É da doutora chamada Uda Clark, tá? Que já faleceu, mas que é uma especialista no assunto, tá bom? Então eu vou fazer esse vídeo aqui para meu próprio benefício, tá? Como estudante de nutrição, como cientista, como alguém que pesquisa, né? Que gosta de estudar, tanto para o bem particular, como para o bem das pessoas que estão ao meu redor e como para as outras pessoas, tá bom? E eu vou ler aqui alguns trechos do livro da doutora Uda Clark, que é o nome do livro é Terapia Clark, tá bom? Um dos seus seguidores, né, da doutora Uda Clark, escreveu esse livro, que vai falar dos parasitas, tá bom? Então, antes de mais nada, o que são parasitas, tá? Eu vou olhar aqui, porque eu estou lendo esse material, eu queria que você prestasse bem atenção, tá? Para você ter uma ideia, a doutora Uda Clark dedicou é, mais de 60 anos nessa área, né? Tanto na prática como estudando e etc. Tá? Então ela escreveu um livro chamado A Cura para Todos os Cânceres, tá? E aí ela vai frisar que uma das causas das doenças, de todas as doenças, digamos assim, cientificamente falando, é exatamente os agentes patogênicos, né? E isso inclui parasitas, protozoários, bactérias e etc. Tá? Mas nós vamos falar aqui um pouquinho nesse vídeo sobre os parasitas, tá bom? Queria que você ficasse conosco até o final, tá bom? Queridos, os parasitas são organismos multicelulares que retiram os nutrientes necessários do hospedeiro, tá bom? Muitas vezes eles alimentam-se sugando seu sangue, embora alguns alimentam-se de bile, né? A bile é aquela substância produzida pela vesícula biliar, né? E aqui no livro o autor, né, fala até do tipo que se alimenta da bile, né? Que é o Clonoxys sinersis, ou até devorando os tecidos, criando túneis e erosões, tá? Ou seja, essa é a parte introdutória. Esses são os parasitas. Eles são organismos multicelulares que retiram nutrientes necessários do hospedeiro. Quem são hospedeiros? Você e eu. Somos nós, são os animais, né? Ou seja, os parasitas precisam de um hospedeiro, precisam de alguém para que eles possam viver. Ou seja, eles precisam sugar de alguém a energia, né? É por isso que os parasitas eles são causadores de inúmeras doenças, porque eles sugam os nutrientes que nós temos e eles se alimentam desses nutrientes. Isso mesmo, muita vitamina que talvez você e eu ingerimos, talvez eles estejam consumindo, por isso que a gente esteja aí doente e contribui para uma série de patologias, tá bom? Então, focando aqui nos parasitas, né? Eu estou lendo aqui esse material, tá bom? Eu vou ler para você aqui um pouco mais sobre os parasitas e alguns tipos de problemas de saúde que estão relacionados diretamente com os parasitas. Eu queria que você me ouvisse, tá bom? O autor diz aqui assim: podemos encontrar parasitas diretamente responsáveis por patologias, doenças, tá? Que em nenhum caso poderiam ser aceitas pela medicina convencional. Ou seja, segundo o autor aqui, ele está dizendo que a medicina convencional, aquela normal, digamos assim, aquela tradicional, você está acostumado de ir no médico quando está doente, tudinho. Segundo essa medicina, eles não sabem a causa de inúmeras doenças, quando na verdade muitas patologias são causadas por parasitas, por exemplo, tá bom? E aí o autor vai citando aqui, tá? Vamos lá. Quais patologias estão relacionadas, quais doenças estão relacionadas com os parasitas? Enxaqueca, tá? E aí ele cita normalmente encontrado em estrongiloides, tá? Que é um tipo de parasita. Dependência, é outro problema. Geralmente costuma se encontrar com colônias estrongiloides no centro de recompensa do cérebro, ou seja, é um parasita que mexe no seu sistema nervoso e faz com que você tenha dependência. Outro problema, síndrome da fadiga crônica, que está relacionada ao parasita Cryptostrogylus
pulmone. Não estou sabendo nem falar aqui, que é muito difícil os nomes, né? Mas eu quero dar mais uma pincelada nesse vídeo. Em breve nós traremos mais conteúdo relacionado a parasitas e os agentes patógenos, tá? Outra doença relacionada aos parasitas, câncer. Né? O autor diz aqui, estão envolvidos quase meia centena de agentes patogênicos, né? Mas talvez os mais importantes de todos sejam eles os Phaseolopes busque e os Ascaris lumbricoides. Ele está falando dos tipos de parasitas aqui, tá? Outros tipos de doenças relacionadas com os parasitas estão as mutações que conduzem a síndrome de Down, tá? Fibrose cística ou rins policísticos, vinculado ao parasita Gastroenterilax, tá? Ou seja, ele está falando que a fibrose cística, a síndrome de Down e os rins policísticos são algumas doenças que estão relacionadas com parasitas, tá bom? Outras doenças neurológicas, como a neurocisticercose, está associada a outros patogênicos também, bruxismo, tá? Devido ao parasitismo do sistema nervoso ou à irritação nervosa causada pelas toxinas parasitárias liberadas na parte digestiva, tá? Apendicite, isso mesmo, a inflamação do apêndice aqui, que a pessoa tem que correr para um médico de forma emergente. O autor está falando aqui exatamente isso, que a apendicite ela está associada com o tipo de parasita Oxyurus, tá? Ou seja, a apendicite não é apenas uma sementezinha de tomate que chegou ali no apêndice, não, tá? E nem é apenas bloqueio, tá, dessa área, mas também está relacionado com parasitas também, tá? Outros problemas como depressão, vê só, a doença do século, né, está relacionado com acilostomas, aspergilloides e trichinelas, tá? Ele está falando dos tipos de parasitas, ou seja, apendicite, bruxismo, câncer, epilepsia, aqui vem, fala da epilepsia aqui, ele diz das larvas de Ascaris ou ancilostomas bloqueiam a produção de GABA. Ou seja, aqui nós estamos vendo que vários parasitas estão relacionados com doenças que são muito conhecidas, como epilepsia, apendicite, depressão, câncer, né, síndrome da fadiga crônica, enxaqueca, minha gente. Tem gente que está com enxaqueca, não pesquisa a causa e vai só tomando dipirona e etc. Você não trata a causa, não adianta você estar tomando medicação, tá? É por isso que um dos objetivos de nós falarmos sobre saúde aqui, né, foi que eu cansei com inúmeros médicos olhavam para mim sempre e só passando medicação e não investigou a causa. Chegou uma hora que eu cansei, eu digo, eu vou estudar para que eu possa ajudar a mim e ajudar outras pessoas também, para que não sejam tão enganadas aí pela indústria farmacêutica, né, e etc. Outros problemas relacionados a parasitas, tá? Insuficiência renal, é quando os rins não conseguem fazer a sua função normal, não conseguem filtrar a urina corretamente, tá? E aí tem o nome dos parasitas que ele cita aqui, né? Outros problemas que você conhece demais, diabetes. Diabetes pode ser causado por parasitas, regularmente é encontrado o eritema pancreático, é diretamente responsável, olha só, por diabetes, né? E tem relação até com o tipo 1 aqui. Tá? Destruição de órgãos. A maioria dos parasitas pode danificar órgãos. Olha, quem foi que disse isso a gente? Poucas pessoas sabem disso, né? Parasitas podem destruir órgãos, destruir tecidos, vê só. Né? Outra doença, outro problema ocasionado por parasitas é a sensibilidade química múltipla. Recentemente comecei a perceber isso em mim. Ou seja, você tem sensibilidade a produtos químicos, né? E aqui o autor está falando exatamente isso, que está associada em todos os casos de fascíola hepática, um parasita que se aloja na região do fígado, tá? Ou seja, queridos, os parasitas são muito espertos, digamos assim, e eles estão relacionados com inúmeras doenças, tá? E aqui o autor ele vai falar exatamente isso, que é um problema enorme no diagnóstico. Tem pessoas que acham que parasita você só encontra, ou você encontra, na verdade, no exame de fezes. E o autor vai nos mostrar aqui, e inúmeros artigos e estudos têm mostrado que o exame de fezes é muito, muito ineficaz. Ou seja, quando você faz seu exame de fezes e está lá dizendo que não tem nada, na verdade, pode ter certeza, esses exames não são seguros, tá bom? Pode ter certeza. Tá bom, queridos? Então não confie em exame de fezes não, tá bom? Então é um dos pontos aqui que o autor foca, né, que é o problema no diagnóstico, né? E aqui tem os tipos de parasitas que será um assunto para um outro vídeo, né? Eu vou só dar uma pincelada aqui para você ficar com gosto de gás e eu vou mandar esse vídeo para os meus colegas da faculdade
que estão estudando comigo aí o assunto de parasitologia, né? Eu tô fazendo esse vídeo também pensando neles, né, que estão aí perdidos, assim como a gente fica perdido quando entra um novo assunto na faculdade, né? Então, os tipos de parasitas, né? Temos os helmintos, né? Helmintos podem chegar a medir desde milímetros até metros de comprimento, olha só, e são invertebrados. Eles são divididos em dois tipos, tá? Que é os plateumintos, que são achatados. Eles são hermafroditas, divididos em vários tipos, tá? E aqui tem várias coisas, é só para quem gosta de estudar aqui, quem está estudando, né? Tem os cestódios, tem os trematóides, né? Tem os nematelmintos, que são redondos, né? Tem os artrópodes, né? Estou passando muito por cima aqui, tá? E alguns exemplos de parasitas estão os Ascaris lumbricoides, que eu já citei aqui. E olha só essa informação científica aqui, ó. O autor desse livro, que é o autor do livro Terapia Clark, ele nos diz assim: 1/4 da população mundial está parasitada, ou seja, tem esse parasita. Qual é o parasita? Ascaris lumbricoides. Em geral, o ovo infectante atinge o nosso intestino delgado não é o grosso aqui, tá? Onde é liberada a larva, que pode então passar da parede intestinal e atingir a circulação portal. Olha só, certo volume de sangue procedente do intestino é transportado para o fígado, onde ocorrem mudanças importantes no sangue, né? Ou seja, esse parasita ele pode atravessar por meio dos vasos sanguíneos que nutrem o intestino. Dali ele chega ao fígado, vê só. E de lá ele pode alcançar qualquer órgão, vê só. Olha só, queridos. Um órgão que pode afetar qualquer parte do... qualquer órgão, tanto a faringe, como esôfago, estômago, pâncreas, rins, apêndice, útero, próstata, canais auditivos e etc. Até mesmo o cérebro, vê só. Que informações que a gente não temos nas informações convencionais, né? Entre outros tipos aqui, como Oxyrus, Ancylostoma, Strongyloides, Clonostox sinensis, ou seja, são muitos, queridos, são muitos mesmo, tá? De parasitas. Esse vídeo foi mais para trazer uma introdução para vocês, e os malefícios que eles podem trazer à nossa saúde são inúmeros malefícios, desde a anemia, desde uma série de problemas eles podem trazer para nós, uma série, tá? Podem causar problemas aí no fígado, em todo o organismo, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, se inscreve no nosso canal, curta, compartilha com seus amigos e familiares, tá bom? E vou mandar aqui esse vídeo para meus amigos e colegas aí da faculdade, tá bom? Se você está estudando microbiologia, parasitologia, manda esse vídeo aí para outros estudantes, né, de nutrição ou de outras que também estão quebrando cabeça aí com esse assunto, tá bom? Eu vou tentar fazer outros vídeos aqui mais sobre esse assunto, tá bom, queridos? Deus abençoe e até a próxima.